Um projeto anunciado com pompa e circunstância não tem garantida a sua concretização. Pois não, às vezes grandes projetos, faz-se grande alarido e depois esses projetos, enfim, porque há muitas variáveis que nós não podemos controlar e que são decisivas para o êxito do plano. Há muita coisa que o homem não controla. Por isso muitos projetos não passam do papel e outros avançam até certo ponto, mas depois ficam pelo caminho. Só os planos de Deus, têm à partida a garantia de serem bem-sucedidos. Cremos nisto? Vejamos a criação projetada e concluída com que classificação? Com suficiente? Com bom? Não. Com muito bom. Foi o que Deus verificou. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. A criação de Deus foi perfeita. Foi perfeita. Claro, depois alguém veio atrás e semeou o joio. Não foi? Alguém veio atrás de semear o joio. Claro que vai pagar por isso. Já foi julgado. Ainda há bocado ouvimos ler. Já está julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. Mas além da criação, nós temos, só para falar de dois, temos o plano da salvação. O plano da salvação. Preparado antes dos séculos e consumado por Cristo na cruz. E o que é que nós lemos em João 19, 30? Jesus na cruz disse: está consumado. Não havia nada para fazer mais. Não havia ainda ali uns trabalhos, uns retoques, umas pinturas. Não! Era um projeto planeado, projetado, realizado, concluído. Estava consumado, acabado. Hoje vamos meditar sobre a igreja, o seu início e a sua edificação. Comecemos por ler o texto que está em Atos, capítulo 2, versículos 1 até ao fim, até ao 47. Eu sei que é um bocadinho longo, mas vamos fazer a leitura, porque a palavra de Deus é muito mais importante, incomparavelmente, mais importante do que qualquer palavra que eu diga de mim mesmo. A palavra de Deus é que é o importante. Compreende-se o dia de Pentecostes e estavam reunidos no mesmo lugar, que era o cenáculo. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, e medas, e lamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus.
E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse David: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca David, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque David não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com estas, ou melhor, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus porque o Senhor Jesus esteve com os discípulos e foi para o Pai, porque era preciso que fosse, como acabámos de ler, uma passagem que foi lida muito oportunamente para nos servir também até de enquadramento para a nossa meditação. E, como ele foi, enviou o Espírito Santo, outro Consolador que está connosco. Podíamos dividir em duas partes esta passagem para nossa meditação. Primeiro, o início da igreja. São os primeiros 36 versículos. O início da igreja. Segunda parte, edificação da igreja, mais 11 versículos, do 37 ao 47. Então, o nosso esboço. Início da igreja. A igreja é um plano de Deus, faz parte do plano eterno de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Isto é um mistério, mas é verdade. Cristo é o Verbo, é o Filho de Deus, ele estava com Deus desde a eternidade passada, ele estava com Deus, o Verbo era Deus e estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele veio a este mundo, tomou a forma de homem, não é? Fez-se homem e morreu, ressuscitou, subiu ao céu e agora está à direita de Deus até que ele ponha os seus inimigos por estrado, por escabelo dos seus pés. Eles ficam aos seus pés, prostrados aos seus pés. Então, até lá, a sua igreja está a ser edificada. E a igreja não é um clube. A igreja não é um partido. A igreja não é um ajuntamento. Tipo mercado, assim, uma coisa em que se junta muita gente. Não é um circo. Não é a Feira de Março. Não é um estádio de futebol ou as pessoas que estão no estádio. Não é. É algo muito superior. A igreja constituída por homens e mulheres, por pecadores que foram salvos, é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça deste corpo. Portanto, todo o pensamento, toda a decisão, todo o plano, todo o projeto está nele, vem dele. Nós somos apenas o corpo. Somos o corpo de Cristo. Então, ele é o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz isso concretamente. Em Romanos 12:5 diz: assim nós somos muitos, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente
somos membros uns dos outros. Pois, é como aqui. Este dedo não pode dizer àquele dedo que não tem nada a ver com ele, porque tem. Somos membros uns dos outros. É assim no corpo físico, no nosso corpo. É assim no corpo de Cristo, que é a Igreja. Mas diz também em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas, isto é, Deus sujeitou todas as coisas a seus pés, aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele é a cabeça da Igreja. A Igreja que é o seu corpo. A plenitude de Cristo, digamos assim. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos, porque é através da Igreja que Deus abençoa a humanidade. É através da Igreja que Deus abençoa a humanidade. E não estou a falar só do presente, estou a falar da eternidade já. Estou a falar de tudo, da eternidade. Ela é um mistério. A Igreja é um mistério que esteve oculto desde sempre, até ser revelado. Assim diz em Colossenses capítulo 1, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. Os profetas, os apóstolos, os discípulos receberam esta informação, aquilo que estava oculto, que era um mistério, que ninguém sabia, revelou-se. E revelou-se o quê? Que realmente aquele que é Deus, na pessoa do seu Filho, veio a este mundo, tomou um corpo, realizou uma obra de salvação a favor do pecador. E agora ele, com aqueles que creem nele, formam um corpo, algo indivisível. Mas o mistério vai mais longe. Os judeus pensavam que eram só eles. Porque Deus chamou Abraão e eles são a descendência direta de Abraão, através de Isaac e de Jacó, de Israel, portanto. E eles pensavam que não era mais ninguém, mas os gentios fazem parte. As gentes, as nações, fazem parte também deste corpo que é a Igreja. São pessoas de todo o povo, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação. Não são só judeus. Não são só pessoas que falam hebraico. São pessoas que falam português, que falam grego, que falam espanhol, que falam italiano, etc. Que falam todas as línguas que há debaixo do céu. Portanto, é um mistério. E que foi anunciado pelo Senhor. Foi anunciado pelo próprio Senhor, por Jesus. O que é que ele diz em Mateus 16? Pois também eu te digo, quando Pedro disse a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem dizem os homens que eu sou? Olha, uns dizem que és Elias, outros dizem que és um dos profetas, que és João Batista, outros dizem que és um dos profetas. E vós? Vós, quem dizeis que eu sou? É muito bom nós sabermos o que pensam os outros. E sabes o que pensas tu mesmo? Tu sabes aquilo que nós pensamos de Jesus. E tu o que é que pensas? É isso que Jesus te vai perguntar. Jesus não vai perguntar assim, olha, tu sabias o que é que aqueles lá em Pardelhó, os protestantes, pensavam acerca de mim? Sabia, senhor. Sabia muito bem. Sabia. Eles andavam sempre assim com uma Bíblia debaixo do braço, iam para lá para aquela casa pequena e tal. Estavam lá e às vezes ouvia-se cantar cá fora e tal. Depois viam-se no fim todos a sair. Pois, eles pensavam acerca de mim. Tu sabes o que eles pensavam acerca de mim. Mas tu, qual é a tua opinião acerca de mim? Qual é a tua opinião? Jesus vai querer saber a tua opinião. Tens uma opinião formada acerca do Senhor Jesus? Tens que ter. Não podes ficar ali
Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? Isto é importante. E então, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, Petros, no grego, Petros. E sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus anuncia em primeira mão que vai edificar a sua igreja sobre aquele fundamento, sobre aquela afirmação que Pedro fez, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro, depois, na sua primeira carta, no capítulo 2, diz que Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que eles rejeitaram, é a pedra de esquina, a pedra angular, aquela pedra ali no canto de duas paredes, aquela pedra que une, que liga as duas paredes para que elas não caiam. Há a pedra que trava, faz o travamento. Então, Cristo é a pedra que os edificadores, isto é, os religiosos, aqueles que pensavam que estavam a edificar o reino de Deus, mas que estavam apenas a destruí-lo e a entreter o povo com regras e regrinhas que eles próprios não cumpriam e que queriam os outros obrigar a cumprir. Muito mais do que estava escrito. Porque se a lei tem 613 mandamentos, não são 10. 10 são os 10 mandamentos principais, mas depois aquilo, a Bíblia tem 613 para os judeus, porque aquilo é também o registro civil deles, é o Código Civil, é tudo para eles, não é? Ou era naquela altura. E eles ainda subdividiram mais, pondo cargas sobre o povo que eles próprios não suportavam, como Jesus lhes disse. Pois é. Então, foi Jesus que anunciou que ele ia edificar a sua igreja sobre este fundamento que Pedro afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas Deus a pôs por cabeça de esquina. Foi rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus, para ser, afinal, o centro, para ser o centro de gravidade e de estabilidade de tudo, porque Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. A concepção e a gestação da Igreja está também na Bíblia. A concepção, como corpo que é, não é? Se nós lermos em Lucas 22, 20, eu copiei para aqui, que é para não estarmos a folhear e a perder muito tempo, não podemos. Nós já vimos aqui na semana passada, creio, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. O testamento é uma aliança, não é? Temos a antiga aliança, que é o Antigo Testamento, o Velho Testamento, feito com o povo de Israel em Moisés, através de Moisés. E temos a nova aliança, que já foi anunciada em Jeremias, capítulo 31, que está em Hebreus também, e que Jesus agora aqui, em Lucas, recorda essa nova aliança, esse novo testamento, o Novo Testamento. A palavra testamento até fica aqui muito bem, porque o testamento só tem valor depois da morte do testador. Enquanto o testador for vivo, o testamento não pode ser executado. Porquê? Porque ele, enquanto é vivo, ainda pode alterar o testamento. Ele pode dizer: afinal tinha ali um parente que eu já nem sabia que ele era meu primo. Vou também pôr aqui qualquer coisa para ele. Pronto, e o testamento é alterado. O testador morreu
morreu na cruz, mas está vivo agora. Ressuscitou e está vivo no céu para poder garantir tudo aquilo que prometeu. É que se ele continuasse morto não podia dar nada a ninguém. Podia ter realizado muito, mas não podia agora oferecer. E está a oferecer todos os dias. Hoje está aqui a oferecer novamente. E pode oferecer porque está vivo. Está sentado à direita de Deus, à direita do Pai. Temos um homem. Eu ia para dizer como nós. É como nós, com uma grande diferença. É que, com duas grandes diferenças, é que ele nunca teve pecado, nunca pecou, e neste momento está lá já num corpo que não pode ser morto, num corpo glorioso, não é? Num corpo incorruptível. Está lá, à direita de Deus. Então, ainda uma outra passagem. E diz assim, vós, Efésios 5, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja vai comparecer perante Cristo, pura, santa e imaculada, mas não é por causa de boas obras, de boas intenções nossas. Não é. É porque Ele se entregou a si mesmo pela igreja, por nós, para fazer isto, para a tornar pura, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa, santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. E ainda no capítulo 1 deste mesmo livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o seguinte, vemos o embrião. Olha, o embrião da igreja está aqui. Temos a gestação, porque há um embrião que está lá. Então voltaram. Lembram-se há 8 dias, quando aqui foi apresentado a ascensão do Senhor ao céu, e 2 anjos apareceram e disseram para os discípulos, varões israelitas, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido nos céus, há de voltar como para o céu o viste subir. Há de voltar. Então, eles voltaram para casa. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Eram os apóstolos e mais aqueles que tinham crido na mensagem do Senhor Jesus, que criam nele e que estavam todos reunidos agora naquele cenáculo. Eram cerca de 120 pessoas, quase 120 pessoas. Digamos que isto é o embrião que está a desenvolver-se, a crescer, e que daqui vai nascer realmente a igreja. A igreja vai nascer. E é agora, a partir daqui, que nós vamos ver como a igreja nasce com a descida do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja não podia, não tinha força, não é? Aquele corpo ainda não tinha força para se movimentar. Faltava-lhe o mais importante, faltava-lhe o Espírito de Deus. Faltava-lhe o Espírito de Deus. E
Era dia de Pentecostes, não é? A palavra Pentecostes quer dizer em grego o 50º dia. 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, nós temos o Pentecostes. Então, era este dia. E foi neste dia que veio um som veemente, impetuoso, como um vento, que dentro daquela casa as portas deviam estar fechadas e as janelas, estava tudo fechado. Mas aquele vento entrou lá dentro, não é? Veio um som e um vento veemente impetuoso. E o que é que eles viram? Viram línguas. Viram como que línguas de fogo repartidas, não é? Como quando numa lareira está lenha a arder e nós vemos aquelas pequenas línguas de fogo a sair da lenha, não é? Aquelas línguas de fogo. E foi isto que eles viram, assim, aquela semelhança de línguas de fogo, repartidas, várias, muitas, e que vieram sobre eles, e repousaram sobre eles, desceram sobre cada um. Cada um dos presentes recebeu o Espírito Santo. Passou a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar em cada um daqueles crentes, em cada um daqueles irmãos. E então aquelas línguas pousaram neles e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que é que aconteceu? Houve uma manifestação exterior de que tinha acontecido algo. Aquele fenómeno não foi um fenómeno que ficou escondido, ignorado. Não, foi divulgado rapidamente. Começaram a falar noutras línguas. Não é? E aquela voz espalhou-se. E uma multidão correu de várias ruas, de vários sítios, vieram e juntaram-se ali. A multidão estava confusa e estava admirada. Porquê? Porque havia judeus de lá de Jerusalém e de outras partes do território de Israel, mas também havia ali outros que estavam de visita, que tinham vindo para a Páscoa e ainda ali se encontravam. Eram pessoas que aproveitavam para fazer negócios. Eram forasteiros, embora judeus, muitos deles, mas eram de outras paragens, de outras terras. E eles ouviram falar das grandezas de Deus em mais de 14 línguas. Se contarem tudo aquilo que há bocado foi lido, cada língua para cada um daqueles sítios, ireis ver que dá pelo menos 14 línguas. E todos ouviram falar das maravilhas de Deus. Claro, há sempre aqueles que mesmo que aconteça aqui um grande milagre, há sempre um grupo que vai dizer, estão cheios de mosto, estão bêbados. Há sempre aqueles que não vão crer. Há sempre. São aqueles que neste caso, e o Senhor Jesus afirmou isso, antes tinha afirmado isso durante as suas pregações, todo o pecado será perdoado ao homem, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada ao homem, nem neste século, nem no vindouro, no que há de vir. Não será. E eles, ao atribuir ao vinho, ao mosto, à bebida, ao atribuir o comportamento dos discípulos, eles estavam implicitamente a blasfemar do Espírito Santo. Estavam a blasfemar. Portanto, há sempre aqueles que zombam, sempre haverá, mas também Jesus disse, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E então temos agora o discurso de Pedro. O discurso de Pedro é muito elucidativo. O discurso de Pedro é a pregação do Evangelho. Isto é o Evangelho.
é a pregação do Evangelho. Porque ele começa por explicar ao povo o que está a acontecer, para que eles saibam o que é que está a acontecer, e muitos deles, que eram religiosos, conheciam as Escrituras do Antigo Testamento, conheciam o livro do profeta Joel, que faz parte do cânone sagrado, da parte do Velho Testamento, e sabiam o que é que dizia lá em Joel. E então o que está aqui em Atos, que lemos há bocado, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e as vossas filhas, e terão sonhos e profetizarão, etc. E também sobre os meus servos, etc. É isto que está a acontecer. Foi isto que aconteceu. E depois pregam-lhes o Evangelho. Com uma grande ênfase na morte, vós crucificastes, mas não crucificastes por vós mesmos, foi de acordo com o que estava estabelecido por Deus. É o próprio plano de Deus, pela sua presciência, que já tinha determinado que ele viria morrer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele é que deu. Quando eu às vezes leio, ou ouço, ou vejo no YouTube, certos religiosos dizer que Jesus foi o primeiro mártir, eu digo, mas estes indivíduos que são religiosos, que andaram lá nos seminários, etc., como é que eles se atrevem a dizer que Jesus foi o primeiro mártir? Mártir é aquele que morre por uma causa que lhe é exterior, mas à qual ele adere. Mas Jesus não morreu por uma causa. Ele morreu porque se deu a si mesmo. Ninguém me tira a vida. É melhor usarmos a palavra de Deus. Em João ele diz, ninguém me tira a vida. Eu de mim mesmo a dou. Portanto, não é um mártir. Tenho poder para dá-la e para voltar a tomá-la. Isto é um mártir. Enfim. O Espírito Santo desfaz a cegueira. Ele vos guiará e quando ele vier, aquele Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. É preciso tê-lo. Então Pedro fala da morte que era necessária, mas fala da ressurreição e gasta muito tempo, muito espaço a falar da ressurreição e a mostrar que David profetizou acerca do Senhor Jesus, o que é que disse, etc. O próprio David disse, não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isto não pode ser dito, ele não pode estar a dizer isto dele próprio, porque ele morreu, foi sepultado, e a sua sepultura está aí, em Jerusalém. Está aí a sepultura do rei David. Portanto, ele não diz isto dele próprio, porque ele não subiu ao céu. Não foi ele não subiu ao céu. Quem subiu ao céu foi Jesus. Ele, sendo profeta, disse isto acerca de Cristo, que havia de nascer, porque lhe tinha sido prometido a David, de ti, na tua descendência, levantarei um rei eterno. O seu reino não terá fim. O seu reino não terá fim. E segundo a carne, realmente, segundo a carne, Jesus é da tribo de Judá e é da família de David. E Pedro tem o cuidado de explicar muito bem que Jesus ressuscitou e que estava profetizado que havia de ressuscitar, etc. Portanto, está vivo. É importante. A nossa fé não pode ser num Cristo morto. Porque uma pessoa morta não pode fazer bem algum a ninguém. Mas é no Cristo vivo, ressurreto, ressuscitado e assunto ao céu. Mas ele fala também de como este mundo vai ser castigado e como vão haver sinais que aparecerão no céu e na terra. Fogo, não é? Inclusivamente fogo e saraiva e muitas coisas que estão profetizadas, de que Jesus falou em Mateus e em Lucas, e que
aqui está de forma resumida por Pedro. Depois fala também do dia do Senhor, quando Ele vier para castigar, para julgar. Mas diz que há maneira de escapar a esse dia, o dia do Senhor. Há possibilidade de escapar, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguns vão clamar aos montes que caiam sobre eles e os escondam da presença terrível do grande Deus que vem para vingar-se. Isto são os perdidos, que não quiseram ter fé no Salvador, então vão pedir aos montes que os encubram, que caiam sobre eles. Naquele dia vai ser assim. Mas aqueles que creram nele, aqueles que têm fé em Jesus, esses estão salvos nesse dia. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a palavra de Deus que o diz. E diz não só aqui, não é só aqui dito por Pedro, diz logo, já desde o Velho Testamento, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ele mostra inclusivamente que Jesus agora está ressurreto à direita de Deus, no céu, e que os seus inimigos vão ser derrotados, e enquanto isso não acontece, ele está lá no céu. Ele é o Senhor, é o Cristo, é o Messias prometido. Não devem esperar outro Messias. Os judeus estão à espera que venha o Messias, mas o Messias já veio. É este. É o Cristo, é Jesus. Jesus é o Messias. A Igreja é o mistério mais inesperado e maravilhoso que Deus realizou. Muitos acham que podem ser crentes solitários, vivendo uma religiosidade egoísta, onde as palavras corpo, irmãos, comunhão e amor não fazem sentido. Mas isso é totalmente impossível. Somos membros uns dos outros. E um membro fora do corpo está amputado. É ou não é? Um membro que não está no corpo é porque foi amputado. Pois é. Já não pertence ao corpo. É por isso que a Bíblia diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Pois é. Temos que estar unidos, juntos. O teu lugar é no corpo, não apenas misticamente. Porque esses que querem viver sozinhos, separados, eu tenho fé, creio em Jesus, mas não quero nada com igrejas, com isto, com aquilo, o que eles querem é isto, o que eles querem é aquilo, e fazem uma data de afirmações. Pois é, mas isso é impossível ser crente assim, é impossível ser cristão dessa maneira. Porque onde é que está o conceito de corpo, onde é que está o conceito de irmão, de comunhão, de amor, onde é que está? Onde é que está? Onde é que está suportar-vos uns aos outros? Onde é que ele sozinho suporta aos outros? Os outros crentes, não é? Suportar-vos uns aos outros. Onde é que está? Não há cristianismo sem comunidade, sem igreja, sem corpo. Não há. Pois é. Portanto, o teu lugar é no corpo, não apenas misticamente, mas na prática. Deve estar presente, ativo e saudável. Aqui, deve estar presente, ativo e saudável. Não é? Para o bom funcionamento de todo o corpo. O corpo só funciona bem se tudo isto estiver a funcionar bem. É ou não é? Então, assim é na igreja. Temos que estar todos unidos, todos ativos, todos com saúde. Todos com saúde. Nunca te isoles. Busca ajuda. Somos irmãos para nos ampararmos uns aos outros na caminhada. Deus usa o dom, o pão e o dinheiro de cada um para fortalecer o que estiver mais fraco.
Identificar-se com Cristo implica identificar-se com o corpo, com o seu corpo. De outra forma, não faz parte do corpo, não é filho de Deus. Tu que ouves esta mensagem, já és filho de Deus? É uma pergunta muito solene que eu quero fazer. Já és filho de Deus? Já nasceste de novo? Já te arrependeste dos teus pecados? Já pediste perdão a Jesus e lhe rogaste que te salve? Ele pagou o preço da tua salvação na cruz. Nada tens de pagar. É de graça. Ele fez tudo o que era necessário. Se o receberes, tornas-te um filho de Deus. Faz isso hoje. Faz isso hoje. Agora, a segunda parte, edificação da igreja, versículos 37 até 47. Temos o processo da multiplicação. Pois a edificação da igreja é em número, também, fazendo discípulos. É o processo da multiplicação. Ide por todo o mundo, não é? Pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Que dizem Marcos, não é? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Pois é. Foi isto que Jesus mandou. Ide. Ide. Porque o processo da multiplicação é uma realidade, existe. E nós temos que ir, como Pedro aqui fez, pregando o Evangelho. Versículos 14 até 36. O Evangelho foi pregado, foi anunciado o Senhor Jesus, a salvação que há nele, a sua morte vicária e expiatória, sobre a cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isto foi dito aos hebreus, que acreditavam no templo e nos sacrifícios que eram feitos no templo e em tudo aquilo, não é? E na Epístola aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso é que Jesus teve que derramar o seu sangue. O seu sangue teve que ser derramado. Pois é. Mas o Evangelho não para por aí. Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo. E agora oferece salvação a todos. Mas também respondendo às dúvidas dos ouvintes. O que é que a multidão disse no fim da pregação de Pedro? Que faremos, varões irmãos? Que faremos? Que faremos? Eles compungiram-se, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É que só podes ser salvo se receberes o Espírito Santo. Tens que receber o Espírito Santo. E ele só vem a ti se tu te converteres, se te arrependeres dos teus pecados e receberes o Senhor Jesus como teu Salvador. Como teu Salvador. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Pois não, teve que nascer numa manjedoura, porque os seus não o receberam. Os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados, de serem feitos filhos de Deus. Não eram filhos de Deus. Agora são. Então recebem o Espírito Santo, porque ninguém se transforma em filho de Deus sem receber o Espírito Santo, como é lógico. Então, pregando o Evangelho, respondendo às dúvidas dos ouvintes, como estes que perguntaram o que faremos, e batizando os genuinamente convertidos. A responsabilidade é sempre da pessoa. Mas uma pessoa pode nos enganar, não é? Pode mostrar, de alguma forma, dar-nos a entender
por A mais B, que crê e nós batizamos-la. Paulo fala nas suas epístolas de homens que abandonaram a fé, foram atrás do presente século, não é? Amaram mais o presente século do que a Cristo. Foram-se embora. Foram-se embora. Eram batizados. E foram embora. A responsabilidade não é nossa, mas nós devemos batizar aqueles que são genuinamente nascidos de novo. Portanto, é por isso que devemos esperar algum tempo para termos mais certezas, não é? Porque, embora a responsabilidade seja da pessoa, nós também devemos evitar que ela assuma mais um erro, mais um pecado na sua vida, que é o fazer-se passar por aquilo que não é. Pois é. Então, este é o processo da multiplicação, em que mais discípulos vêm para o seio da comunidade da igreja. Mas temos o crescimento espiritual, que é muitíssimo importante. Versículos 42 a 47. O crescimento espiritual, perseverando no Evangelho, que aqui está desdobrado na passagem em quatro perseveranças, digamos. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto é, eles não faziam isto dia sim, dia não. Eles não eram só às vezes. Hoje creio. Hoje não, estou cheio de dúvidas. Hoje tenho comunhão com os meus irmãos. Hoje não quero ver ninguém. Hoje participo na ceia. Amanhã já não participo. Hoje oro, amanhã não oro. Não. É perseverar, é constância. Constância. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto é, aquilo que eles tinham aprendido, não andavam para trás e para diante. Hoje, mas será que é mesmo assim? Nunca cá veio ninguém. É o que a gente ouve ao povo, não é? Nunca cá veio ninguém dizer, olha que veio. Não veio, Jesus veio. Jesus voltou dos mortos. Então não veio. Ele morreu. Ele morreu e foi. Enquanto naqueles 3 dias ele foi e pregou aos espíritos que estavam presos, em prisões, que estão no Sheol hebraico, não é? Aquele lugar onde estavam os santos do Antigo Testamento e outros. Estava lá tudo junto. É por isso que o Lázaro estava no seio de Abraão e o rico tinha ido para o Hades, conseguia ver Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro estava num lugar de felicidade e ele estava num lugar de tormento, porque o Sheol, esse lugar espiritual, era assim. Era assim. Eles conseguiam se ver, embora houvesse um abismo, como Abraão lhe diz, há um abismo entre nós e vós, de tal maneira que se nós quiséssemos passar para aí não podíamos e vós não podeis passar para cá. Pois, era que era bom que eles passassem, mas não podem passar, não é? Não podem passar. Pois é. Pois é. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. A comunhão é a fraternidade, é o amor cristão, é o partilhar, é o animar, o consolar. É isto, é comunhão. É não sermos crentes como se não nos conhecêssemos. Só encontramos-nos aqui, está bom, muito prazer e tal, e depois vamos embora. Não é isto. Isto não é comunhão. No partir do pão, que é a ceia do Senhor, e nas orações, eles perseveravam nisto. Vivendo em temor e em comunidade. Portanto, havia temor em cada alma. As coisas não eram levadas de ânimo leve, não é? Havia temor, havia sinceridade nos corações e havia temor em cada alma dos crentes, e que infundia temor também nos que estavam à sua volta, como já veremos a seguir. Os que estavam à sua volta também eram tocados por aquilo que viam, pelo ambiente. Estão a ver?
Os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas. Sim, era preciso que isto acontecesse, porque no meio de uma comunidade religiosa, aguerrida, terrível, dos saduceus, dos fariseus, dos doutores da lei, aquela malta toda que eram os que mandavam na religião e que tinham aqueles meandros, aquelas coisinhas todas, aqueles truques todos, aparecer um grupo novo, o povo ficava assim, afinal quem é que está certo? São estes ou aqueles? Tinha que haver maneira de mostrar quem é que estava do lado de Deus, a quem é que Deus dava poder para fazer coisas. Pois é. Agora, num ambiente em que todos se dizem cristãos, não é preciso fazer nada. Não é preciso sinais, não é preciso milagres. Aliás, se andarmos à espera de milagres, isso não é fé. Porque aquilo que se vê já não é fé. Eu vi. Como é que posso crer em Deus se algum dia eu tivesse visto? Já não era crer. Era ter a certeza através do que vi. Já não é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, como dizem Hebreus. Esta é a melhor definição, porque é bíblica. É a definição bíblica de fé. Pois é. É aquilo que eu não vejo e que creio. Os crentes viviam todos juntos, tinham tudo em comum, perseveravam unânimes todos os dias no templo. Sim, porque naquele tempo ainda havia templo. O templo ainda não tinha sido destruído, o templo de Jerusalém, e realmente aquele era o único templo no mundo inteiro que Deus tinha mandado construir, não é? E onde realmente havia o sacerdócio de acordo com a lei de Moisés, que agora, pronto, ia acabar, porque já não era mais necessário, como é lógico, acabou mesmo. Partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza, louvando ao Senhor e caindo na graça de todo o povo. O povo acabava por ter simpatia pelos crentes. O povo tinha simpatia pelos crentes. Claro, não estamos a falar dos líderes religiosos. Estamos a falar do povo. Estamos a falar do povo. E é por isso que o grupo também crescia. Crescendo também em número. Porque termina assim exatamente. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Graças a Deus. O corpo nasce para crescer em todos os aspectos. É ou não é? Uma criança nasce, é pequenina, mas nasceu, não é para ficar daquele tamanho. É para crescer. Mas não é crescer só em tamanho e ficar sempre com a mesma mentalidade, sempre com o mesmo conhecimento, com a mesma visão, se é que tem alguma, não é? Quando nasce, tem? Do mundo. Mas é aquela que tem, é só aquilo. Não, é para crescer em todos os aspectos. Mentalmente, emocionalmente, etc. E fisicamente. Então o corpo nasceu para crescer em todos os aspectos. É bom desejarmos que muitas almas se convertam. Isto é bom, é a vontade de Deus. E é bom que nós também pensemos da mesma forma e desejemos que mais pessoas sejam salvas. É isso? Isso é o amor. O amor é isto. Mas é igualmente importante o crescimento espiritual de cada crente. Não é? É por isso que Deus equipou a igreja com os dons espirituais. Dons que são não só capacidades, mas também pessoas. Não é? Pastores, doutores, primeiros apóstolos, evangelistas, etc. Tudo isso. Deus equipou a igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, do próprio corpo. Mesmo assim, cada um deve praticar o que aprende e permanecer firme na fé. Sem a vida prática não há crescimento espiritual. A teologia só será útil se eu me tornar um melhor adorador,
um melhor irmão e um melhor cidadão. Acreditam nisto? A teologia, aquilo que se estuda nos livros, nos institutos e seminários, é muito bom, mas só é útil se eu me tornar um melhor adorador, um melhor irmão e um melhor cidadão. Hoje não vivemos todos juntos, como naqueles dias. Não vendemos tudo o que temos para distribuir por todos, mas a comunhão fraterna e o cuidado mútuo, principalmente com os mais vulneráveis, são a prova da nossa eleição em Cristo Jesus. O amor será sempre o teste infalível à nossa identidade cristã. Se não amas o teu irmão que vês, como podes amar Deus que nunca viste? Não é? João pergunta isto. João diz isto. Sejamos uma igreja fiel. Defendamos essa doutrina e pratiquemos as obras da fé. No dia de Pentecostes, há 2000 anos, o Espírito Santo desceu do céu sobre os discípulos de Jesus e revestiu-os de poder espiritual para saírem à rua e testemunharem com ousadia, em várias línguas, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. A multidão que se juntou estava pasmada e foi esclarecida do que se passava. Era o cumprimento das profecias, particularmente de Joel 2, 28 a 32. Pedro pregou o Evangelho à multidão, mostrando que Jesus é o Messias prometido e que, pelo seu sacrifício, pode salvar todo aquele que invocar o nome do Senhor. Muitos creram no Evangelho e foram batizados, quase 3.000, só naquele dia. Como prova de uma conversão genuína, os batizados juntaram-se à igreja e passaram a viver em comunhão fraterna uns com os outros, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Senhor confirmava a autenticidade desta obra, acrescentando todos os dias à igreja os que se haviam de salvar. Este processo ainda não acabou. Isto de o Senhor acrescentar à igreja os que se hão de salvar ainda não acabou. As portas da salvação ainda estão abertas. Até quando não sabemos. Este é o dia da graça. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém.